Boa noite, meninas. Conseguem me ouvir? Boa noite, Sim. professor. Boa noite, professora. Sim. Bom, a aula de hoje é super importante. Eu até peço desculpas pelo atraso, a aula do presencial, a gente foi um pouquinho além do horário. Antes da gente começar, eu queria que vocês pegassem para mim um negócio para vocês anotarem, a gente vai fazer algumas contas. E a tabela de composição de alimentos também, que vocês deixem aí perto de vocês, tá? E a aula de hoje, ela vai trazer um subsídio aí, a base para vocês, para o cálculo de dieta que a gente deve começar a fazer nas próximas aulas. Então, é importante a gente esclarecer todas as dúvidas, vocês me parem para a gente conversar, para vocês não ficarem com nenhuma pendência aí, tá bom? Antes da gente começar a aula de hoje, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o exercício da aula passada, que ficaram algumas dúvidas, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para passar para vocês compartilhar as respostas. Vocês tentaram fazer, conseguiram fazer? Sim. Só o multifatorial que eu não consegui. Beleza. Então, eu vou passar para vocês o raciocínio das contas da semana passada e vou deixar lá para vocês continuam tendo o campo lá para entregar, tá? As meninas até me mostraram que está sem o campo para entregar a atividade, então eu vou corrigir lá no AVA para colocar esse lugar para vocês entregarem o exercício. E aí eu vou fazer aqui o passo a passo de como que faz os cálculos com o peso atual, porque o exercício, ele pede que vocês façam com o peso atual e depois faz com o peso desejável. Então, vou explicar para vocês o peso atual. A primeira coisa que ele pede é a taxa metabólica basal com o peso atual, né? Fazendo por Harris e Benedict. Então, Harris e Benedict é aquela fórmula que usa a altura em centímetros, que vocês não podem esquecer, senão não vai dar certo. Então, a altura aqui vai ser sempre em centímetros. Então, quando a gente joga os dados na fórmula, qual que é a minha orientação para vocês? Resolvam primeiro os parênteses, para depois vocês resolverem as subtrações e as adições, tá? Então, aqui primeiro a gente vai fazer essa continha aqui do parênteses, 13,45 vezes o peso, 5 vezes a altura em centímetros, que dá 880, e 6,76 vezes a idade em anos, que dá 162,24. Então, agora nós vamos fazer as somas, né? Esses três aqui somados, depois faz a subtração. E no final, a gente vai ter a taxa metabólica basal, 1.815,48 quilocalorias dia. Lembrando que Harris e Benedict, ele faz o cálculo da taxa metabólica basal. Essa é a fórmula para a taxa metabólica basal. Se eu quiser ter o JET, que é o gasto energético total, eu preciso multiplicar essa taxa pelo fator atividade, pelo fator injúria e pelo fator térmico dos alimentos, o fator térmico, tá? Se é febre ou não. Então, essa é a conta da taxa metabólica basal por Harris e Benedict. Alguma dúvida nessa conta, gente? Professora, essa conta não se referia a uma mulher? Não, o exercício aqui, ó, é o paciente, é um masculino de 24 anos, sim. 1,76, tá? É o pós-aula que ficou para vocês. Ah, tá bom. Obrigada. Da mulher é o que a gente fez na aula, tá? Tá. Professora, agora uma dúvida, mas é de bromatologia. É porque nas aulas que a senhora postou, elas vão para o YouTube, né? Aí eu tava na aula, tava dando tudo certo. Aí eu parei no meio da aula. Quando eu fui assistir à noite de novo, tava falando que a conta do YouTube foi excluída. Isso. Vocês lembram que eu falei para vocês que meu e-mail estava com erro e que aí eles excluíram meu e-mail institucional e criaram de novo? Aí o que que acontece? Essas aulas gravadas eu subo para o YouTube e do YouTube eu coloco no AVA. Quando excluiu o meu e-mail, excluíram também os vídeos, o canal do YouTube. Aí ontem, depois que eu terminei a aula que eu ministrei até 8h30, 9 horas, eu subi tudo de novo para um novo canal, que é o canal que já está vinculado ao e-mail institucional, que já está certo de novo. Então, hoje já está tudo certo de novo.
tá? Eu já Tá bom, consegui professora. de novo. Obrigada. Se der erro, me avisa, tá? Tá, Mas obrigada. é para estar tudo certo. Por nada. Então, essa na conta de taxa metabólica basal, tudo certo, gente? Sem dúvidas aqui? Tudo certo. Certo. Agora, para calcular o JET, vamos fazer primeiro pelo método da FAO, tá? A FAO também tem uma fórmula, que eu já falei, vocês não precisam decorar, idade em anos, altura em metros e o peso em quilos. É isso que vocês precisam se atentar. Primeiro, o que vocês vão fazer? Resolver os parênteses. Então, resolver os parênteses, depois vai fazer o que? Tudo que é soma e depois subtrai, tá? Então, eu tenho que a taxa metabólica basal dessa mesma pessoa é 1.360 quilocaloria. É importante vocês colocarem a unidade de medida. Eu preciso saber que é quilocaloria dia. Eu estou falando de taxa metabólica basal. Mas espera aí, o exercício está pedindo JET. Como é que a gente vai calcular o JET? Eu preciso multiplicar pelo fator atividade, lembram disso? Para eu ter o JET, eu preciso pegar fator atividade vezes taxa metabólica basal. Então, eu escolhi uma taxa, um fator atividade de 1,7, tá? Que é o que eu usei com vocês nos slides da aula. Professora, se eu usar uma taxa, um fator atividade diferente, por exemplo, aqui é da FAO, de 85, coloca que para homem, atividade moderada é 1,78. Tá errado? Não, não tá errado. Só precisa colocar para mim, ó, usei 1,7, que é da FAO, 1985. Tudo certo, tem problema nenhum. Eu usei 1,7, que é o que está nos slides de vocês, tá? Que é uma referência da DRI. Então, isso aqui não vai influenciar no final. Se vocês colocarem para mim a fonte de onde vocês tiraram, não tem problema. Então, o gasto energético total vai ser a taxa metabólica vezes o fator de atividade, que vai dar 2.312,78 quilocalorias dia. Então, vamos pensar aqui. Se eu quero fazer um plano alimentar para essa pessoa, eu tenho a taxa metabólica basal de 1.360 e um gasto energético total de 2.300. Ou seja, a minha dieta calculada, ela jamais pode ser menor que taxa metabólica basal. Ela não pode ser menor que 1.360. Ah, professora, eu quero fazer uma dieta para ele perder peso. Pode ser uma dieta de 1.500 quilocal, por exemplo? Tudo bem, eu estou fazendo um déficit calórico para ele, né? Eu estou aí menos que o gasto energético total, menor que 2.300. E não estou menor que taxa metabólica basal, que é 1.300. Certo, gente? Dúvidas aqui? Tudo certo. Tá bom. Então, vamos continuar. Então, esse foi o cálculo do JET pela FAO. A ION, quando a gente vai calcular pelo ION, é uma fórmula diferente. Por quê? Porque ela não vai medir taxa metabólica basal. Ela vai calcular o gasto energético total junto com a taxa metabólica basal, tá? Porque o fator atividade já está dentro da fórmula. Qual que é a fórmula? Essa daqui. Que você já tem também, tem nos slides e tem no artigo que eu coloquei para vocês lá na aula, que é excelente o artigo, eu acho que vale muito a pena vocês lerem, porque ele esclarece muita coisa em relação a essas fórmulas, tá? Então, vai jogar aí na fórmula, resolver os parênteses primeiro, as multiplicações, porque senão vai dar errado no final. E, por fim, faz a subtração. Então, pelo ION, o gasto energético total, ou a estimativa total, vão ser de 2.245. Alguém fez essa conta, chegou no mesmo resultado? Sim. Deu certo aí com o de vocês? Meu Deus. Beleza. Agora o multifatorial, que foi o que vocês mais tiveram dúvidas. Qual que é a minha dica para vocês aqui para não ter erro no cálculo desse método? A gente vai fazer passo a passo, linha por linha do método, tá? Senão vai dar errado no final. Então, primeiro, ele fala, determina o peso ideal do indivíduo. O que é o peso ideal? A gente falou disso na aula passada.
O IMC ideal vezes a altura ao quadrado. Para homem é 22, para mulher é 21. Né? Então, quando eu faço 22 vezes a altura ao quadrado, eu tenho 68,15 como peso ideal para essa pessoa. Segundo passo, vai determinar a taxa metabólica basal pela fórmula que ele dá. Nós estamos falando de homem, então é 1 vezes o peso vezes 24 horas, tá? Então, vamos calcular essa taxa, vai dar 1.800 quilocalorias dia. Terceiro passo, vai ter que fazer 0,1 vezes o peso ideal, que é esse, vezes o número de horas de sono. Lá no enunciado do exercício, fala que ele dorme 9 horas por dia. Então, vai ser 0,1 vezes o peso ideal, vezes 9 horas, que vai dar 61,34. Professora, está falando que é para subtrair. Ok, vamos primeiro calcular as linhas. No final, a gente soma ou subtrai de acordo com o que ele está falando, tá? Vai dar mais certo assim do que se a gente for já subtraindo durante o exercício, tá bom? Aqui ele fala para fazer um incremento de 30, 50, 75 ou 100% da taxa de acordo com a atividade dele, se é sedentária, leve, moderada ou intensa. Ele tem uma atividade moderada, tá? Só que aqui, como ela é moderada, ela deveria ser 75%. Na hora de calcular, eu não prestei atenção, calculei com 50%. Então, vamos considerar que ele tem essa atividade física leve, que é 50% então. Tá? Depois eu corrijo isso aqui para vocês e mando certinho. Então, ele, com uma atividade física leve, eu vou fazer um acréscimo de 50% da taxa metabólica basal. Então, essa taxa vai subir, esse valor vai ser 900 quilocalorias. Como ele faz atividade moderada, vamos ver quanto que vai dar aqui. Vai ser 75% de 1.800, que é a taxa metabólica basal, dá 1.350, tá? Então, deixa eu já corrigir isso aqui. A gente já fica com o negócio certo. Então, aqui, ó, vai ser 75, porque ele faz atividade moderada. Então, aqui é vezes 0,75, e aqui o valor é 1.350. Então, aqui é 1.350, que vai dar no final, vou fazer a conta aqui, 1.861,34. R$ 350. Vai dar aqui 3.268,66. Alguém falou comigo? Tá, vamos lá. Então, o quarto passo é a gente fazer esse incremento aí do fator atividade. O fator atividade, nesse método multifatorial, ele vai ser 30, 50, 75 ou 100% de acordo com a intensidade da atividade. Ele faz uma atividade moderada, então é um incremento de 75% da taxa metabólica. Tá? Então, 75% da taxa metabólica dá 1.350. Lembrando que a gente já calculou essa taxa metabólica dele aqui na parte de trás. Nessa parte aqui, ó. Não tem muito. Aqui, a gente já calculou a taxa metabólica dele, deu 1.800 quilocal. Então, quando eu coloco 75% desse 1.800, dá 1.350. Quinta parte, 10% da taxa metabólica basal pelo efeito térmico dos alimentos. Esses 10%, gente, nesse método multifatorial, ele vai ser sempre 10%. O que é o efeito térmico dos alimentos? É a quantidade de energia que o nosso corpo gasta para fazer a digestão, a absorção dos nutrientes. Então, a gente vai adicionar 10% da taxa metabólica basal por esse efeito. Isso é um número fixo, tá? Como a taxa metabólica basal dele é 1.800, 10%, 180.
Beleza? Dúvidas aqui, gente? Muita gente não tinha entendido esse fator térmico aqui, o efeito térmico do alimento. Entenderam agora? Sim. Tá bom. E aí, por último, a gente vai fazer as somas para poder ter o nosso gasto energético total. Terceiro passo, repito sim. Vamos lá. O terceiro passo é uma fórmula também, tá? É 0,1 vezes o quilo de peso ideal vezes a hora de sono. É um terceiro passo, é uma fórmula fixa. Então, a gente vai pegar 0,1 vezes o peso ideal, que eu calculei aqui, vezes 9, que é o número de horas que ele dorme, tá? Isso aqui também tá no enunciado do exercício. Ele fala lá pra gente que ele dorme 9 horas. Então, vai dar esse 61,34. Só que aqui fala subtrair. Então, o que a gente vai fazer agora? Como ele fala que eu preciso fazer todas as somas para ter o gasto, eu vou pegar, então, a taxa metabólica, subtrair aquele valor que ele falou para eu que era para eu subtrair, adicionar esse incremento aqui de 1.350 e adicionar o incremento de 10% do efeito térmico dos alimentos, que é 180, para no final ter o JET, 3.268,66. Tá? Então, a maior dica aqui para fazer o cálculo pelo método multifatorial é fazer o cálculo linha por linha, passo a passo. E aí, no final, você vai subtrair o que seria ali o terceiro passo, aquela formulazinha que considera o número de horas de sono, e o restante é tudo adicionar, tá? Então, a gente faz a conta, vai chegar nesse valor final. Deu para entender agora, gente? Ficou claro? Me falem que eu passo de novo, onde ficou a dúvida. Então, tá bom. E agora, esse daqui, então, é o exemplo que eu fiz para vocês com o peso atual. No exercício, ele pede também para vocês fazerem com o peso desejado. Então, eu vou deixar vocês fazerem, tá? E vocês vão colocar lá no AVA para mim, que é a atividade pós-aula da aula passada. Como muita gente ficou com dúvida, eu trouxe a resolução de um pedaço do exercício para ajudar vocês. Essa tabelinha aqui é só para a gente comparar, tá? Só a título de curiosidade, não faz parte do exercício. Então, eu fiz o cálculo da taxa metabólica basal por Harris e Benedict. Eu tive 1.815 de taxa metabólica basal. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente faz o cálculo por Harris e Benedict, a gente tem uma superestimativa dessa taxa, porque a gente usa muito essa fórmula, para fazer cálculo de paciente hospitalizado, paciente crítico, paciente grave, tá? Porque superestima o valor de calorias. Quando eu comparo com a FAO, por exemplo, ó, deu 1.360. Então, dá uma diferença de aproximadamente 500 calorias aqui nesse caso, tá? Então, de fato, Harris e Benedict superestima a taxa metabólica basal. Quando a gente vai olhar o gasto energético total, FAO e ION se aproximam muito, tá? A gente tem aqui 2.312 pelo ION 2.245, dá menos que 100 quilocalorias de diferença. O JET da multifatorial, aqui deu 3.268. Deixa eu corrigir aqui, 3.268,66. A multifatorial também, ela tem um valor aí bem mais acima das outras que a gente usa na nossa prática. A multifatorial, gente, vocês provavelmente não vão utilizar e não vão ver ela nem em livro, tá? Ela é quase nunca utilizada. Eu trouxe para vocês conhecerem, porque ela é diferente das outras, que é só jogar na fórmula, né? Ela tem um passo a passo um pouco mais elaborado. Mas ela é para vocês conhecerem e saber que ela existe. E ela também superestima esse gasto energético total, quando a gente compara com as outras duas que são mais tradicionais. A FAO é o que a gente mais usa na prática, tá? Esse JET aqui é o que a gente mais utiliza na prática, beleza? Então, aí vai ficar para vocês fazerem um cálculo com o peso desejável para poder terminar o exercício. Eu fiz esses cálculos aqui para orientar vocês certinho, que estavam com muitas dúvidas. E aí ficam duas
duas questões, né? Qual que é a diferença entre taxa metabólica basal e o gasto energético de repouso, que a gente falou na aula passada? A taxa metabólica basal é aquela que ela é aferida, né? Ela é estimada quando o indivíduo está em repouso, sem fazer digestão, ou seja, em repouso e em jejum, como se a pessoa estivesse dormindo. O gasto energético de repouso, a pessoa fez uma refeição até 2 horas antes, tá? Ou seja, o gasto energético de repouso leva em consideração o fator térmico do alimento, o gasto energético que a gente tem para fazer a digestão dos alimentos, tá? Essa é a grande diferença entre essas duas estimativas. E a situação que a gente deve usar Harris e Benedict são para pacientes hospitalizados, pacientes críticos. Por quê? Ela superestima a taxa metabólica basal. Lembrando que o JET, deixa eu até anotar aqui para vocês, o JET, quando a gente fala de Harris e Benedict, vai ser taxa metabólica basal vezes fator de atividade, vezes fator injúria, vezes fator térmico. Lembram disso? Que Harris e Benedict tem esse JET aqui? Gente? Só o fator injúria, professora. E tem o fator térmico, tá? Que é se o paciente está com febre, alguma coisa assim, a gente também conta. Se o paciente está com a temperatura que não é febre, aí a gente não, ele vai ser 1, ou seja, não vai alterar. Se o paciente já está com a febre, pode ser 1,1, 1,2, 1,3, dependendo da temperatura do paciente, tá? Mas isso vocês vão ver na disciplina mais para frente de dietoterapia, quando vocês forem estudar pacientes graves, tá? Então, é isso do exercício. Conseguem fazer agora a parte do exercício com peso desejável, né? Sim. Tá bom. Deixa agora, vamos para a aula de hoje. Vou compartilhar com vocês. Professora, Oi. no primeiro fórum de bromato, você vai arrumar para a gente poder postar as respostas? Porque eu só sei quanto que tá dando. Vou sim. E nessa matéria vai colocar um também para a gente postar os cálculos ou vai mandar só um e-mail para a gente mandar? Eu vou abrir como tarefa, que aí vocês conseguem me mandar o arquivo, tá? Do jeito que for mais fácil para vocês. Se vocês estiverem fazendo um caderno, vocês podem escanear e me mandar o arquivo. Se for digitado, pode me mandar. E eu vou abrir como tarefa para vocês poderem mandar assim, tá? Tá bom, obrigada. Por nada. Bom, então a aula de hoje a gente vai falar sobre o valor energético dos alimentos. É uma aula que provavelmente vocês já conhecem grande parte das coisas que a gente vai falar, mas a gente vai dar um passo, tá? Vocês vão conseguir fazer no final da aula, vocês conseguem calcular um recordatório alimentar, por exemplo, tá bom? Então, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque são raciocínios básicos, mas que vocês vão precisar deles para bastante coisa, tá? Deixa eu pegar aqui minha luzinha. Então, vamos lá. Vocês têm a tabela de composição de alimentos, a maioria de vocês tem, inclusive da Tucunduva. E aí, se a gente pega uma tabela de composição de alimentos e olha lá, qualquer alimento, né? Eu até estou aqui, que eu estou usei para a aula de hoje, essa daqui que é do Pinheiro. A gente costuma chamar ela de tabela do Rio de Janeiro. Essa tabela aqui, ela tem algumas vantagens, não sei se dá para vocês verem, mas ela vem o alimento não só a medida em 100 gramas, mas vem também em outras quantidades, tá? Isso daqui facilita bastante. E ela tem alguns alimentos industrializados aqui. Então, para o cálculo, pode ser bem útil para a gente também. Então, não existe a melhor tabela, tá? A gente vai ver que todas elas têm suas limitações. Na maioria das vezes, a gente precisa usar mais de uma tabela para conseguir fazer um cálculo de um recordatório, um planejamento de dieta. Mas, enfim, quando a gente abre a tabela, qualquer tabela de composição de alimentos, esses alimentos estarão lá como 100 gramas, né? É o que a gente faz na análise de bromatologia, na composição centesimal. Eu faço ali a análise de 100 gramas, sempre eu vou apresentar como 100 gramas do alimento. Então, em 100 gramas de maçã, por exemplo, eu tenho 56 calorias, eu tenho, cadê o carboidrato? 15,2 gramas de carboidrato, proteína, 0,3 gramas, lipídio, não considera, né? A gente coloca traço, que é um valor bem pequeno.
cálcio 2 miligramas, fibra 1,3 gramas e magnésio 2 miligramas, tá? Então, a gente tem essa composição química dos alimentos já em tabelas prontas, lembrando que vieram de análise de laboratório, tá? De análise de bromatologia, e a gente consegue tirar a energia da nossa sobrevivência do fator aí de combustão, da queima desse alimento, transformando ele em energia, tá? Os alimentos, eles têm várias características. O mesmo alimento, gente, ele pode ter várias características. Quais são essas características? Eles podem ter uma ação específica, como fornecer nutrientes. Eles podem ter uma ação coadjuvante da imunidade, como uma defesa orgânica, né? A gente está vendo muito isso agora, nessa época de pandemia, o pessoal falando da alimentação, o que pode ajudar a melhorar o sistema imunológico frente ao Covid. Então, é uma característica dos alimentos mesmo. Ação inadequada, né, promovendo perturbações, doenças, ação patogênica, quando a gente tem algum alimento contaminado, fora do prazo de validade, enfim, né, com parasitas, enfim, que promovem doença. Ação condicionada, quando a gente usa um determinado alimento para um fim dietoterápico, ou seja, vamos pensar, um alimento que tem ferro, eu estou tratando anemia, eu vou usar alimentos ricos em ferro. São ações condicionadas do alimento, tá? E ação dinâmico específica, que é a expressão do custo do metabolismo do alimento. Está relacionado isso aqui com o efeito térmico dos alimentos. Então, são 6 características aqui gerais dos nossos alimentos. Opa. E aí, o que é, então? O que significa valor energético, né? 80 quilocalorias, tudo expresso em calorias. É a capacidade que esse alimento tem de executar trabalho, ou seja, vai produzir mudanças na matéria. Na nutrição, a gente fala que o valor energético do alimento, ele corresponde à energia química que está nesse alimento, que vai vir devido às suas ligações químicas presentes, né? Todas as funções do nosso organismo, gente, todas, nosso organismo totalmente é dependente de energia. Tudo que a gente faz envolve gasto energético. E os alimentos, os nutrientes que nos fornecem energia são os macronutrientes, como vocês já sabem, a proteína, o carboidrato e o lipídio, né, ou gordura. Então, a quebra desses alimentos que a gente ingere, eles vão liberar uma energia química, tá? Essa energia, no nosso organismo, ela vai ser eliminada na forma de energia térmica, ou seja, eu vou usar essa energia para executar as atividades ou eu vou reservar, tá? Então, todo alimento vai passar por esse processo de combustão, de queima, para que eu ou utilize ou eu reserve para utilizar depois, tá? E aí a gente chama de caloria a unidade padrão para medir calor. A caloria, gente, ela é um resultado da energia gerada pelo nosso corpo. Então, assim, vamos pensar. Para a gente conseguir ter energia elétrica em casa, essa energia, ela partiu de uma fonte, né? Ela tem lá uma usina, vamos falar que é uma usina hidroelétrica. O alimento para a gente é esse combustível, é o combustível que a água faz para a usina hidroelétrica, tá? Então, o nosso combustível, a nossa gasolina é o alimento. E a forma que a gente queima esse alimento gera energia que é expressa como quilocal, tá? Ou caloria. Quando eu falo que uma caloria, o que é uma caloria? É a quantidade necessária de calor para eu elevar em 1 grau Celsius 1 litro de água. Então, se eu falar para vocês que 300 quilocalorias é o que eu consigo aumentar em 1 grau Celsius 300 litros de água, tá? 300 quilocal aumenta em 1 grau, 300 quilos de água. E, historicamente, essa é a definição. Para nós nutricionistas, quilocaloria, a gente nunca vai esquecer que é energia, né? Ela denomina a energia proveniente da queima, dessa transformação química do alimento no nosso organismo para a forma de combustível, tá bom? Existem algumas formas de medir essa queima de energia, né? E isso é chamado de calorimetria. Para eu medir esse calor proveniente dos alimentos, eu posso ter uma forma direta ou indireta. A forma direta é por uma bomba calorimétrica ou
oxicalorímetro, tá? São métodos de fazer essa obtenção direta. E a indireta é quando a gente faz análise bromatológica, vai lá para o laboratório e descobre o teor de nutrientes. No nosso corpo, também tem a forma direta ou indireta. Direta é para uma câmara calorimétrica e indireta é pela determinação do consumo de O2 e produção de CO2 num determinado período de tempo. Então, a calorimetria direta para o ser humano, ela vai aferir diretamente a produção de calor pelo organismo, dentro de uma câmara calorimétrica, tá? Só que ela é muito pouco aplicável, a gente não encontra isso aí na nossa rotina. Ela leva em consideração que todos os processos metabólicos no nosso corpo resultam da produção de calor. Então, essa aqui é uma foto de uma câmara de calorimetria. Eu tenho aqui um isolamento, né, em volta da câmara. Entra o ar aqui, então entra oxigênio. A pessoa produz ali, faz uma atividade, ela vai jogar ali, desprender no meio calor. Esse calor vai vir para essa parede aqui, passar por um resfriamento, tá? Então, essa troca de calor aqui faz parte também da conta para saber essa quantidade de calor produzida pelo corpo. E a pessoa também expele o gás carbônico na respiração. Então, é uma câmara muito complexa, que exige um grande treinamento aí de quem vai manipular, o preparo da pessoa que vai participar, muito caro, então não é viável na nossa prática. Já a calorimetria indireta, a gente consegue utilizar com mais facilidade, tá? Ela é considerada um método padrão ouro para os estudos científicos, porque ela é muito precisa em relação aos resultados, e ela vai considerar que todas as reações que liberam energia, elas dependem de oxigênio. Então, a gente sabe que a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico, né? Então, eu estou fazendo uma troca. A calorimetria indireta, ela vai fazer essa conta da quantidade de O2 que eu inspiro pelo CO2 que eu jogo de fora no ambiente, tá? Então, existem alguns métodos para fazer essa calorimetria indireta, é mais aplicável. Nós, na prática do nutricionista no dia a dia, nós utilizamos as fórmulas de gasto energético, tá? As fórmulas que vocês calcularam na aula passada, que a gente estava fazendo exercício agora há pouco. São fórmulas que se aproximam muito dos valores que a gente consegue da calorimetria. É claro que na calorimetria indireta é muito mais específico, tá? Mas as fórmulas que a gente tem hoje, elas nos suprem aí sem problema nenhum. Bom, e aí esse calor, então, de combustão, que vai ser da queima do alimento, eu tenho o alimento, e esse alimento é meu combustível, essa combustão gera energia. Qual que é essa energia, né? Como é que eu vou mensurar essa energia que eu expresso em quilocalorias? Então, é o calor liberado pela oxidação ou pela queima de um alimento, é o calor de combustão. O calor de combustão para cada macronutriente, gente, é diferente. Carboidrato, proteína e lipídio. São os 3 únicos macronutrientes aí, os 3 únicos nutrientes que nos fornecem energia. O álcool também fornece, mas a gente não coloca o álcool como nutriente, tá? Então, o calor de combustão para as gorduras vai variar de acordo com a composição estrutural dos seus ácidos graxos. Tá? O calor médio de combustão de 1 grama de gordura é 9,4 quilocalorias. Então, para eu oxidar 1 grama de gordura, eu vou gerar 9,4 quilocalorias, tá? Carboidrato também vai variar de acordo com o arranjo dos átomos das moléculas de carbono. Para eu poder oxidar 1 grama de carbono, para eu poder fazer essa combustão de 1 grama de carbono, eu vou liberar aí 4,2 quilocal de carboidrato, tá? Proteína, gente, ela vai depender um pouco mais complexo. Por quê? Porque na proteína a gente também tem nitrogênio, tá? E a quantidade de nitrogênio que eu tenho na amostra vai interferir nessa energia liberada. Por exemplo, a proteína que eu tenho no ovo, na carne, no feijão, ela tem mais ou menos 16% de nitrogênio. E aqui o fator de calor de combustão dela é de 5,7 kcal. Já nas nozes, 18% de nitrogênio. Então, estudos foram feitos e eles chegaram no valor médio de combustão de 1 grama de proteína. E esse valor médio é 5,65, tá?
Então, 1 grama de proteína vai me gerar 5,65 quilocal. Aí vocês falam, mas professora, que estranho, porque a gente não usa 4 para proteína, 4 para carboidrato e 9 para lipídio? É isso mesmo, eu vou explicar para vocês o que acontece. Então, com a proteína, por exemplo, quando a gente vai fazer, acontece perda de compostos nitrogenados, que eles vão compor ali com hidrogênio, vão formar ureia, eu perco ureia na urina. Então, essa perda aqui, ela é considerável. Quando eu pego a oxidação total lá da grama de proteína, considerando o que vai ser perdido na urina, eu tenho que o calor de combustão gerado é de 4,6 kcal por grama. Então, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu tenho um calor de combustão, por exemplo, da proteína gerada inicialmente de 5,6, mas eu perco ureia na urina, 1,25. Eu absorvo aproximadamente 92% da proteína ingerida. Então, o fator que a gente tem aqui, que a gente chama de fator de Watts-Water, é 4, tá? Para glicídios, carboidratos, a gente tem um calor de combustão de 4,1, mas a gente absorve 99%. Então, o fator dele aqui, 4 quilocalorias por grama. Lipídios, eu tenho 9,4 sendo gerados aqui na combustão. Absorvo 95%, então o fator dele é 9. E álcool, eu tenho 7,1 sendo gerado aqui de quilocaloria em grama, absorvo 100%, então o nosso fator aqui de Atwater é 7. Então, por isso, por essa explicação química, que a gente tem que 1 grama de carboidrato, 1 grama de proteína vai me gerar 4 quilocalorias. 1 grama de lipídio vai me gerar 9, tá? E de álcool, 7. Beleza até aqui, gente? Alguma dúvida? Professora, pode repetir a calorimetria, por favor? Calorimetria, vamos lá. Essa parte aqui? Essa última da tabela. Mais para frente? Essa? Não, essa última tabela que você falou agora. Essa aqui? Essa. Tá. Aqui é o seguinte, quando eu tenho a ingestão, né, de, por exemplo, 1 grama de proteína, o calor da combustão desse 1 grama de proteína vai gerar 5,6 quilocalorias. Mas eu tenho que levar em consideração que existe uma perda na urina, então a gente vai perder ureia na urina, tá? A ureia, ela é formada quando a gente tem nitrogênio e hidrogênio, tá? Então essa perda tem que ser considerada. E eu só faço a absorção de 92% da proteína ingerida. Então, no final, o que vai sobrar para o meu organismo em forma de energia dessa proteína são 4 quilocalorias. Para glicídio, acontece que eu tenho 4,1 quilocalorias sendo gerados de 1 grama de carboidrato, eu absorvo aproximadamente 99%. Então, de 4,1 que eu gerei ali de combustão e eu vou absorver 99%, o que vai sobrar são 4 quilocal, tá? Isso daqui, gente, é só para vocês terem uma noção de onde saiu que 1 grama de proteína, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 1 grama de lipídio tem 9 quilocalorias, tá? Foram feitos estudos para eles chegarem nesses números, nesses fatores que a gente chama de fator de Atwater. A gente tem o calor, né, a combustão ali daquele alimento depois que a gente faz a ingestão dele, e aí eu preciso entender se esse alimento vai ser absorvido ou não, né? Então, a média de absorção dos macronutrientes é essa daqui. Por isso que a gente usa 4, 4, 9 e 7 para álcool, tá? Ficou mais claro, gente? Ok, professora. Obrigada. Por nada. Esses fatores, gente, quando a gente eu sei a composição de um alimento, então, por exemplo, o leite, né? Eu vou dar um exemplo para vocês do leite. Eu sei, vamos supor que 100 ml de leite tem 30% de carboidrato,
5% de proteína, 10% de lipídio. Com esses valores, eu consigo saber quantas quilocalorias esse leite me dá, tá? Agora, quanto mais gordura o alimento tem, maior o seu teor energético. Por quê? Porque a gordura, a gente tem 9 quilocalorias por grama. Então, por exemplo, uma xícara de leite integral tem 160 quilocal. Uma xícara de leite desnatado tem 90. Por que tem 90 em vez de 160? Porque eu tirei a nata, né? Desnatado. A nata é feita de quê, gente? Gordura? Nata é gordura, exatamente. Então, eu tô tirando a gordura do leite. De 160, caiu para 90 quilocalorias. Foi uma troca simples, leite integral por desnatado. Se eu pego uma pessoa que bebe 250 ml de leite integral e falo para ela, agora você vai beber leite desnatado, ela vai diminuir em calorias por ano 11,34 quilos de gordura, tá? 11,34 quilos de lipídio a menos na dieta dela, só trocando 250 ml de leite integral por desnatado. Em 5 anos, isso chega a 56 quilos, quase 57 quilos. Então, é a composição dos alimentos que vão fazer aí grande diferença no nosso planejamento alimentar. Se essa pessoa vai consumir o leite desnatado ou o leite integral, é uma escolha de vocês. Não tem um melhor ou um pior. Mas o nutricionista, ele sabe dessa composição dos alimentos e sabe da interferência que isso tem na dieta, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Se o alimento ele é composto de muita gordura, ele vai ter um teor calórico grande. Por quê? Porque 1 grama de gordura me dá 9 quilocalorias. Se esse alimento ele é composto muito por fibra, vitaminas e minerais, eu vou ter um alimento de menor densidade energética, provavelmente. Porque vitaminas e minerais não têm caloria, né? O que tem caloria é proteína, carboidrato e lipídio. Beleza, gente? Entendido aqui? Ok, professora. Bom, e aí a gente começa a pensar no coeficiente de digestibilidade, tá? É a proporção do alimento que eu vou ingerir que realmente vai ser digerido e absorvido. Eu mostrei aqui para vocês essa tabelinha. Então, esse daqui, ó, é o coeficiente de digestibilidade, tá? O que isso significa? É a quantidade que eu vou conseguir absorver desse alimento. O que eu não consigo absorver vai ser excretado nas fezes, tá? Vai ser eliminado nas fezes. E isso é relativo entre os macronutrientes. Então, para carboidrato, a gente absorve, na média, de 99% do que a gente consome, 95% de gordura e 92% de proteína, tá? Então, é a proporção do alimento que eu ingeri, o que eu realmente vou digerir e absorver. Quando a gente fala das fibras, esse coeficiente de digestibilidade é super importante. Porque as fibras, elas reduzem o coeficiente de digestibilidade, tá? A energia total que eu vou absorver do alimento é menor a partir de uma refeição que tem muita fibra, tá? Quando eu comparo isso com uma refeição isenta. Porém, o conteúdo calórico é equivalente. O que acontece? As fibras, gente, elas conseguem ter efeitos benéficos no nosso organismo de diferentes formas. Elas ajudam a formar o bolo fecal, né? Elas fazem essa massa. A gente sabe que a gente não consegue fazer a absorção das fibras, mas ali a fermentação delas pela nossa microbiota libera ácidos que são importantes, ácidos graxos importantes para a nossa saúde, para a saúde intestinal, tá? As fibras, além de tudo, também, o que acontece? Ela aumenta a saciedade que a pessoa tem depois da refeição. Então, quando eu comparo a quantidade de caloria de um alimento com fibra e de um alimento sem fibra, é a mesma quantidade de calorias. Se vocês forem olhar o arroz integral do arroz que não é integral, vai ser a mesma coisa, tá? Depois a gente pode olhar até o da farinha integral que a gente utilizou na aula prática. A farinha de trigo integral, a farinha de trigo branca. Em termos de caloria, vai ser a mesma coisa. O que vai mudar é o coeficiente de digestibilidade, que as fibras eu não consigo fazer a absorção delas na forma de energia.
tá? Elas vão ter uma função no meu organismo, mas não vai ser a função de fornecer energia, tá bom? Então, quando a gente fala no valor calórico de uma refeição, se eu tenho a composição desse alimento e o peso, eu consigo fazer o cálculo do valor calórico daquele alimento, utilizando esses fatores de Watwater, tá? Então, por exemplo, o sorvete de baunilha. A gente pegou um sorvete de baunilha, fez a análise dele lá, composição centesimal no laboratório. Eu sei que ele tem 4% de proteína, 13% de gordura e 21% de carboidrato. O resto é água. Água tem caloria, gente? Gente. Água tem caloria? De vocês? Alguém me respondeu. Não tem, gente. Água não tem caloria. Então, quando eu vou fazer o cálculo do valor calórico da refeição, eu não vou considerar a umidade, tá? Eu vou fazer o cálculo com carboidrato, proteína e lipídio. Então, vamos pensar. Se eu tenho um sorvete, deixa eu pegar meu texto. Se eu tenho um sorvete, quando a gente fala de composição centesimal, a gente está falando em 100 gramas do alimento, certo? Centesimal vem de 100, a gente sempre vai falar em 100 gramas. Na tabela de composição de alimentos de vocês, sempre vai estar em 100 gramas também, tá? Às vezes está em 100 gramas e algumas outras medidas, mas 100 gramas sempre vai ter. Então, em 100 gramas do alimento, eu tenho 13% de gordura, de lipídio. Eu tenho 21% de carboidrato. E eu tenho, 4% de proteína. Quanto que é 13% de 100, gente? 0,13. 0,3 seria de 1, tá? Então, de 100 gramas do alimento, eu tenho 13 gramas de lipídio. 21% de 100 vai me dar 21 gramas de carboidrato e 4 gramas de proteína. Para eu saber quantas calorias tem em 100 gramas do sorvete, e eu já sei a composição centesimal dele, então aqui, lipídio eu multiplico por quanto para saber a caloria? 9. Por 9. Carboidrato multiplico por 4. 4 e proteína. 4. Então, aqui eu vou ter 13 vezes 9, vai dar, vou fazer minha conta aqui. 13 vezes 9, eu tenho 117 quilocalorias de lipídio nesse sorvete. Carboidrato, eu tenho 21 vezes 4, 84 quilocalorias de carboidrato. E proteína, 4 vezes 4, 16 quilocalorias de proteína. Então, 100 gramas do alimento, que no caso é sorvete, eu vou só somar isso daqui, concorda? Que vai dar 217. Então, eu sei que em 100 gramas de sorvete, eu tenho 217 calorias. Se eu for olhar em 1 grama, então, cada grama do sorvete, eu vou ter... Quanto, gente? 2,17. 2,17. Então, eu tenho 2,17 em 1 grama e eu tenho 217 quilocalorias em 100 gramas, tá? Exatamente isso que vocês vão fazer para saber o valor energético de um alimento. Se eu tenho a composição dele em carboidrato, proteína e lipídio, é só eu multiplicar pelos fatores de Atwater e aí eu... Professora, Oi, você tá gravando essa aula? eu acho. Então tá bom. Não, é porque, nossa, esse conteúdo é muito importante e aí é melhor ver depois de novo. Deixa eu ver se tá gravando aqui, mas é pra tá. Peraí. Acho que eu tenho que... Se não tiver... Tá gravando. Tá bom, obrigada. Nada. Vocês entenderam isso daqui, gente? Sim. Sim. Tá bom.
Então, vou seguir aqui. Tem aqui o cálculo certinho para vocês, tá? E aí, quando eu quero fazer a conta em, por exemplo, 30 ml de leite, eu sei a composição dele em 100 ml. Eu consigo fazer a conta para 30 ml? Consigo, não consigo? Sim. Por regra de 3, tá? Isso. Aqui, gente, é a distribuição de nutrientes na dieta. Então, vamos pensar aqui comigo. A gente faz lá, vocês aprenderam a fazer o cálculo do gasto energético total, né? Então, eu já sei, vamos supor, o Joãozinho me procurou querendo emagrecer. Eu sei que a taxa metabólica basal do Joãozinho é 1.000. E o gasto energético total do Joãozinho é 2.000. Eu vou fazer para ele uma dieta de 1.500, para ele perder peso. Beleza, eu sei que eu vou fazer uma dieta de 1.500 quilocalorias. Mas essas calorias, elas estão distribuídas em nutrientes, em alimentos. Então, eu preciso saber quantos por cento de carboidrato, quantos por cento de lipídio, quantos por cento de proteína eu vou dar para o Joãozinho durante o dia. E a gente tem as recomendações, tá? Então, eu tenho as recomendações da SBAN, que é a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Deixa eu pegar meu negocinho de brilhar aqui. Tem as recomendações da OMS, da RDA e da RION, tá? Essas recomendações, vocês vão ver que elas têm uma faixa ampla aqui. Então, de 10 a 35, né? É uma faixa enorme. A gente precisa sempre ter bom senso na hora de fazer a adequação da dieta. Tá? A gente vai aprender a calcular a dieta, vocês vão ver que a gente começa calculando dieta, quando eu vou para fazer, eu já calculei o gasto energético total da dieta, e aí eu vou fazer o cálculo. Então, eu tenho ali meu cardápio, no final, que eu tenho um cardápio, tem as medidas, eu vou saber quanto que eu estou dando para essa pessoa de carboidrato, proteína e lipídio. Lembrando que aqui, ó, a gente tem uns tetos, eu não posso dar para essa pessoa, para qualquer pessoa, mais que 35% de lipídio do valor energético total. Então, a gente tem essas recomendações para basear, tá? Para eu poder adequar a minha dieta na quantidade de nutriente necessária. E isso a gente também tem por refeição, tá? Então, a pessoa pode fazer até 7 refeições no dia, como é o caso desse primeiro exemplo. Ou ela vai fazer 5 refeições, ela não tem a ceia. Ou ela tem o de jejum, a colação, o almoço e janta, tá? Aqui tem alguns exemplos de distribuição de valor energético. Vocês vão ver que pode acontecer de ter pessoas que fazem de jejum, almoço e jantar. A gente não recomenda que sejam feitas só 2 refeições por dia, tá? Então, no mínimo 3 refeições dia. Porque 2 refeições dia a gente vai fazer uma concentração muito grande de nutrientes em um determinado horário. E isso não é benéfico, tá? Então, pelo menos 3 refeições por dia. E aqui a distribuição. Então, o café da manhã, para o nutricionista, a gente fala de jejum. O lanche entre o de jejum e o almoço é a colação, tá? Entre o almoço e o jantar, a gente tem o lanche, e depois do jantar é a ceia. A ceia e a colação, geralmente é uma fruta, uma castanha, um chá, tá? Alguma coisa mais leve. Almoço e jantar, a gente já sabe, né, quais são os ingredientes, mas eu vou mostrar para vocês os pratos, as preparações principais. E o de jejum e o lanche também são muito parecidos. Então, qual que é a nossa estrutura de cardápio na nutrição? De jejum, lanche da tarde, ceia também a gente usa, não tem problema, vai depender da dieta. A gente vai considerar fruta, os líquidos, né, café, leite ou suco, a preferência da pessoa, iogurte, enfim. Pães, bolos, biscoitos, né, a fonte aqui de carboidrato, e os acompanhamentos. Então, requeijão, margarina, manteiga, geleia, mel, enfim. Essa é a estrutura de um de jejum e do lanche da tarde. O almoço e o jantar, a gente tem a salada. Essa salada, ela não pode ter menos que 2 alimentos. Então, alface, tomate, couve com chuchu, enfim. Tem que ter pelo menos 2 alimentos na salada. O prato proteico, que aqui vai ser a carne, ovo, tá? O prato proteico da preferência. Guarnição, a gente considera as preparações de vegetais cozidos, tá? O acompanhamento é arroz e feijão. Sobremesa é opcional. O que a gente costuma usar muito na nutrição de sobremesa são frutas. E os líquidos que também são opcionais, tá? Então, essa é a estrutura de cardápio padrão
para a gente fazer o cálculo, o planejamento de dietas. Aí a gente usa, né, que vocês já conhecem, as tabelas de composição de alimentos. E o que eu falei para vocês é que não existe uma tabela perfeita, que eu fale, essa tem tudo que eu preciso, é a única da minha vida. Não existe isso, tá, gente? A gente geralmente... Professora, Oi? voltando no último slide, então, por exemplo, se eu ter só garnição, tipo assim, se eu tiver uma cenoura e um chuchu cozido, alguma coisa assim, e não tiver salada, tá incompleto? Não, não está incompleto. Excelente sua pergunta, porque, por exemplo, tem gente que não tem o hábito de jantar arroz e feijão. Tem o hábito de comer um sanduíche integral ou de ser uma omelete com salada. Não tá errado, tá, gente? Essa daqui é uma estrutura padrão de cardápio. O que que vai te dizer se pode ser ou não pode ser de outra forma? Se pode ser só, talvez, a guarnição com vegetais cozidos. É o final lá, se a sua conta fecha. Se você está entregando para essa pessoa a quantidade necessária de nutrientes, de macro e de micronutrientes. Tá? E se a distribuição ela não está desigual também, fugindo muito do que a gente considera. Mas se você está entregando isso com uma estrutura de cardápio que não seja exatamente essa, não tem problema, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Bom, então as tabelas, gente, que eu falei para vocês. A Taco, a gente tem ela online. Eu até coloquei para vocês já no Ava de vocês, se vocês precisarem consultar. A da Tucunduva é o que a gente vai usar ela como padrão na nossa disciplina, porque eu sei que é a que vocês têm já, vocês já compraram ela há um tempo, então a gente vai usar ela. Guilherme Franco é uma tabela também que a gente tem. Eu gosto dela, mas aí eu prefiro, entre a do Franco e da Pinheiro, eu prefiro a da Pinheiro, que é essa daqui, que tem bastante alimentos industrializados, tá? Não são todas que tem, então a gente nunca vai conseguir usar só uma. Na nossa disciplina, eu vou tentar usar a da Tucunduva, porque eu sei que é a que vocês têm. Quando vocês forem nutricionistas, estiverem atuando na prática, provavelmente vocês vão ter algum programa para cálculo de dieta, alguma coisa assim. E esses programas, eles têm um compilado de todas as tabelas, tá? Então, já ajuda bastante. Mas a gente, na graduação, precisa aprender a fazer as contas à mão, saber a origem das coisas, conhecer essas tabelas, né? Os pontos positivos e negativos das tabelas, até para poder escolher e depois, lá na frente, ter um poder de decisão de como que vocês vão atuar, tá? Então, quais são as limitações? Faltam muitas preparações, faltam alimentos industrializados. Os industrializados têm marcas, né? Diferença entre as marcas, a gente sabe disso. Uma dúvida. Ah, professora, eu tomo whey protein todos os dias, tomo glutamina, enfim, e não tem na tabela. Eu posso olhar no rótulo, na informação nutricional do alimento ali, no rótulo? Pode olhar, tá, gente? Isso para qualquer alimento. Então, se vocês têm um alimento ali que é peculiar, que não está na tabela, vocês podem basear na informação nutricional do rótulo, tá? Não tem problema nenhum. O modo de preparo dos alimentos também, a gente sabe que cada região, cada pessoa faz o alimento de um jeito e a tabela ela vai usar a receita dela, né? Então, a gente tem essas limitações das tabelas. Eu até comentei com vocês de um livro que foi elaborado na Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás, que elas fizeram preparações típicas goianas e fizeram a composição centesimal. Então, a gente tem a informação nutricional de uma série de preparações goianas. Eu vou ver se eu encontro esse livro que eu tinha na época da graduação. Se eu encontrar, eu disponibilizo para vocês, porque a gente não tem outros livros que tenham essas informações, tá? Então, isso é muito importante, essa questão de alimentos regionais, né? É difícil a gente conseguir fazer o cálculo. Se de todo jeito for uma preparação que não tem na tabela, aí vocês vão ter que fazer o cálculo à mão. Então, por exemplo, eu inventei uma receita. Peguei carne, joguei purê de batata e joguei queijo. Que carne que foi, quantidade, e fazer o cálculo separadinho para poder ter como se fosse uma informação nutricional daquela preparação. Tá? É trabalhoso? É trabalhoso. Mas a gente tem meios para fazer isso e a gente tem que fazer, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar para vocês como que vocês vão calcular o valor calórico de uma refeição e a distribuição dos nutrientes energéticos, tá? A distribuição em percentual. Esse exercício aqui, eu vou mostrar o primeiro como que faz, e eu quero que vocês tentem fazer o segundo, porque o pós-aula de vocês, pós-aula não, desculpa, vai ser o nosso estudo de casa, né? A gente tem 2 estudos de casa agora no ciclo 1,
E o primeiro estudo de caso, vocês vão precisar fazer esses cálculos também. Então, como que vai funcionar? Vocês vão calcular, eu ia fazer vocês iam fazer de 2 pessoas, de vocês e de mais alguém. Mas a turma do presencial me falou que vocês estão abarrotados de trabalho, então a gente vai fazer com uma pessoa, tá? Pode ser você mesmo, você faz de você mesmo. Você vai calcular sua taxa metabólica basal, seu gasto energético total, pronto, que é da aula passada. Depois, vocês vão fazer um recordatório alimentar de vocês de 24 horas, tá? Do dia anterior. Tudo que vocês comeram no dia. Eu vou deixar a fichinha, que é essa daqui, ó. Eu vou colocar lá para vocês. Então, vai vir o horário, o local, o que vocês comeram, a quantidade. Vocês vão fazer do dia inteiro. Feito isso, vocês vão calcular esse recordatório. Quanto que vocês têm lá de caloria, de carboidrato, proteína e lipídio, tá? E aí a gente vai fazer a distribuição macronutriente, vai fazer a distribuição percentual desses nutrientes, que é o que eu vou explicar para vocês agora como que vocês vão fazer. Então, vamos calcular aqui um exemplo de um almoço. Arroz, feijão, bife, alface, tomate, banana e limonada, né? O almoço completo. A gente tem aqui os acompanhamentos, o prato proteico, a salada, sobremesa e aqui a bebida. Tá faltando só o vegetal cozido, que não tá aqui. Mas, enfim. Então, vamos considerar que tem esse almoço. Como é que a gente vai fazer o cálculo do valor energético, do valor calórico? Primeiro, eu prefiro, e eu acho que vai ficar mais fácil para vocês, montem uma tabelinha, tá? Então, eu vou lá na tabela de composição de alimentos e vou ver quanto que tem de energia, carboidrato, lipídio, proteína em 100 gramas de arroz. Beleza, tem isso. Vou fazer isso para todos os alimentos, tá? Professora, lá na tabela só tem para 100 gramas. Então, vocês vão fazer a regra de 3. Então, vamos supor, em 100 gramas vamos supor que tem chuchu. Chuchu aqui, eu tenho 50 quilocal. Eu quero saber em 80 gramas de chuchu, quantas quilocal eu tenho? Então, a gente vai fazer que X vai ser 80 vezes 50 dividido por 100. Então, vocês vão fazer a regrinha de 3, tá? Isso para tudo. Então, eu vou descobrir quanto que tem de caloria, depois eu faço a regrinha de 3 para carboidrato, para lipídio e para proteína. Se não tiver a quantidade certinha na tabela, vocês vão fazer a regra de 3. Entenderam, gente? Dúvidas? Sim. Tá bom. Então, feito isso... Cadê meu negocinho? Bebi o meu trem todo. Feito essas continhas, preencheu a tabelinha inteira. Preenchi toda a minha tabelinha. O que eu quero saber agora? Eu quero saber o valor calórico dessa refeição. Como que eu vou fazer isso? Eu vou somar a caloria de todos os alimentos que eu comi, né? Então, eu somei todas essas calorias, eu descobri que eu tenho 592,75 quilocalorias nessa refeição. Tá, mas professora, você está querendo saber também a distribuição do percentual dos nutrientes energéticos. Os nutrientes energéticos, vocês sabem, carboidrato, proteína e lipídio. Então, qual que é a distribuição? Vocês concordam comigo que 87,31 gramas de carboidrato, se eu multiplicar essa grama aqui por 4, eu vou saber quanto de energia eu tenho desse carboidrato, certo? Uhum. Então, eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar carboidrato por 4, lipídio por 9 e proteína por 4. E eu vou saber o quanto de energia cada um desses daqui vai me dar. Então, olha lá. Eu vou converter primeiro agora grama em carboidrato. Eu tenho 87,31 gramas de carboidrato. Se eu multiplico por 4, eu sei que nessa refeição, 349,24 calorias foram de carboidrato. Se a minha refeição tem 592,75 calorias, que é a soma disso daqui, então, se a minha refeição toda, que é 100%, tem isso,
349,24 tem quantos por cento? Representa quantos por cento? Regra de 3. Então, 59% da refeição foi de carboidrato. E eu vou fazer a mesma coisa para lipídio. Se eu pego quantas gramas de lipídio eu comi na refeição e multiplico por 9, eu sei que eu consumi 124,47 quilocal de lipídio. Se a minha refeição total tem 100%, 124 quantos por cento? Então, 21% da refeição veio dos lipídios. E a mesma coisa para proteína, tá? 30,3 vezes 4, eu sei que eu consumi 120 quilocal de proteína. Fazendo a regrinha de 3, 20% que é proteína, eu digitei errado. 20% da refeição veio das proteínas. Se eu somo 59, 21 e 20, gente, tem que dar 100%, tá? Porque eu tô usando aqui, ó, o 100% de energia da refeição. Então, eu consegui descobrir simplesmente com o cardápio, com esse cardápio aqui, e uma tabela de composição de alimentos, eu consigo fazer os cálculos e saber quantos por cento dessa refeição é carboidrato, proteína e lipídio. Legal ou não é? Entenderam? Bife. É complicado. Entendi, professora. Ok. Me falem as dúvidas, gente, por favor. Vai ser qual cardápio? Então, vamos chegar lá. Vocês entenderam como que faz o exercício? Sim. Professora, Sim, aí entendi. pode ser só aproximado, né? Isso, aí o que que acontece? A porcentagem. A porcentagem a gente pode arredondar, tá? Porque aqui vai dar 20, alguma coisa, 21, alguma coisa, a gente pode arredondar, tá? Se der muito quebradinho, não tem problema não, aqui pode. Eu falo porque alguns recomendam 25 de lipídio, 15% de proteína. Isso, E no seu caso ficou 21% em um e 20% no outro. isso. Aí Esse eu daqui, posso arredondar até que tanto para frente e que tanto para trás que fica certo. você fala para estar dentro da recomendação? Isso. Ah, tá. A gente não tá olhando a adequação do cardápio, tá? Aqui é um exemplo de como que eu vou calcular os macros para eu saber se tá adequado ou não, tá? Mas a gente ainda não tá fazendo adequação de cardápio. A gente tá fazendo cálculo entendi. de recordatório, tá? Tá. Se a gente for fazer adequação agora, vai virar confusão. Então, mais para frente, a gente mexe com essa adequação. Então, agora vocês vão fazer cálculo de recordatório, sem olhar se está adequado ou não. Tá bom? Só para vocês entenderem. E aí, o que que a gente vai fazer, gente? Esse aqui é um outro exemplo para calcular a distribuição de macro é um café da manhã, tá? É um café da manhã que tem 2 unidades de pão de queijo, um copo americano de leite desnatado, uma colher de sopa de achocolatado, uma unidade de banana e uma unidade de Yakult. As meninas da primeira aula, a turma, me passou que vocês ainda não tiveram essas definições, as siglas das medidas caseiras, tá? E nem como converter isso em gramas. Então, eu vou trazer para vocês na próxima aula um pouquinho sobre medidas caseiras, porque a gente vai precisar disso agora. Por quê? Quando vocês fazem um recordatório, a pessoa ela vai falar para vocês em colher, em copo, prato, né? E aí vocês precisam transformar a medida caseira em grama. Então, a gente vai padronizar isso na nossa disciplina. Vocês ainda não tiveram isso, vocês tiveram uma aula, se eu não me engano, em técnica dietética, mas a gente vai rever esses conceitos, tá? Que eu achei que vocês já tinham, a gente vai rever isso. Na aula que vem eu trago para vocês. Então, para você, esse daqui é só um exemplo, deixa eu só apagar esse aqui. Esse daqui é só um exemplo para vocês calcularem, fazerem a distribuição nesse café da manhã. Então, eu já coloquei aqui que 2 unidades de pão de queijo tem 40 gramas. Um copo de leite tem 165 ml. Uma colher de sopa de achocolatado tem 16 gramas, tá? Eu já coloquei a grama certinha aqui, para vocês pegarem a tabela de composição e fazerem os cálculos. Eu já tenho os resultados prontos,
mas uma orientação minha, tá? Antes de vocês se preocuparem até mesmo com o estudo de caso que a gente vai fazer. Façam esse exercício aqui primeiro. Se possível, eu já tenho os resultados aqui nos slides, tá? Eu passo para vocês sem problema nenhum, mas eu queria que vocês tentassem fazer sozinhos. Por quê? Porque é quando vocês vão fazer que surgem as dúvidas, tá? Às vezes um passo que eu falei ali atrás vai ficar na dúvida, então vocês precisam tentar fazer para de fato entender onde está a dúvida. Vocês estão com a tabela aí? Vocês estão com calculadora para vocês tentarem fazer agora? Gente. Eu tô fácil aqui, eu não sei meus colegas. Eu também. Tá, então, tentem fazer aí pra gente. Vocês vão pegar a tabela de composição de alimentos, nessa quantidade aqui, de cada um desses alimentos, para preencher esse quadrinho aqui. Tentem fazer aí, e nas dúvidas, vocês podem me chamar aqui que eu vou ajudando vocês, tá? Professora, eu tentei abrir lá a aula de bromatologia de novo, aí aparece assim, ops, algo deu errado. Ah, eu vou olhar lá. Qual que você tentou? Eu tô tentando as duas primeiras. Tá, Eu obrigada. faltei. Professora, a minha geralmente pede senha. Geralmente pede senha. É, a minha também, quando é no Zoom, pede senha. De bromato? Sim. Mas depois vocês me mandam um print, por favor, para eu ver o que acontece. Eu mandei para a Cíntia, mas a Cíntia falou que também não sabe que senha que é essa. Deixa eu... Pode me mandar o print? Deixa eu passar... Eu vou passar meu telefone aqui para vocês. Aí vocês me mandam um print que eu vou ver se eu descubro o que é, então. Cadê o negócio para escrever aqui? Aí vocês me falam em qual semana que tá e qual aula que tá dando erro para eu tentar identificar, tá? Por favor. Bom, vou falar o passo a passo para vocês. Depois que vocês preencherem a tabela com base no que a gente tem de tabela de composição de alimentos, o que vocês vão fazer? Vocês vão... Cadê meu texto? Primeiro, vocês vão somar a quantidade de energia, né? Somar essa tabelinha de energia, somar a quantidade de proteína, carboidrato e lipídio, tá? Que é o que eu fiz... Opa, peraí. O que eu fiz aqui. Então, eu somei aquilo lá tudo e eu cheguei nesse resultado aqui. Depois, o que que a gente faz? Aliás, eu cheguei naquele, em todos os outros, né? Nesse. Adoro escrever aqui, que fica lindo. Nesse. E nesse. Um melhor que o outro. E nesses resultados, tá? Depois que eu fiz a soma, o que eu vou fazer? Eu vou converter grama em quilocal. Então, eu vou converter quantos gramas de proteína, 11,34 gramas de proteína, quantas quilocalorias ela me dá. Então, eu vou multiplicar por 4, né? Eu quero saber quantos quilocalorias, 62,91 gramas, eu tenho de carboidrato. Então, eu multiplico por 4. Lipídio, eu vou multiplicar por 9. Daí, eu vou ter os resultados que estão aqui. Lindo, tá bom? Então, eu sei que o meu café da manhã total, eu tenho 390,95 calorias. Quantos por cento é de proteína? Então, aí depois disso, vocês vão fazer regra de 3.
para descobrir porcentagem de proteína, carboidrato e lipídio. Como assim, professora? Proteína, por exemplo, eu tenho que 390,95 quilocal é 100% do café da manhã. E 45,36 quilocalorias, quantos por cento? X. Esse X vai dar 11,6%. E isso vocês vão fazer para os outros três, para carboidrato e para lipídio, tá? Para vocês entenderem qual que é a ordem, a lógica do raciocínio. Quando vocês pegarem para fazer, vocês vão ver que é super simples. É lógica matemática básica, tá? É raciocínio lógico. Talvez olhando assim de primeiro, você fala, nossa, tanto de número. Mas quando vocês pegam para fazer, vocês vão ver que é bem simples. Alguma dúvida, gente? Por favor. Até agora, não. Tá bom. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Vocês conseguirem fazer em cima de um cardápio, em cima de um recordatório, fazer o cálculo. Deixa eu tirar essas escritas minhas daqui. Aí. É vocês conseguirem fazer o cálculo de um recordatório, de um cardápio, cálculo de energia, de macronutrientes, por enquanto, tá? E a distribuição disso. Quantos por cento significa cada um dos macronutrientes na dieta? Tá? Então, a atividade que vocês vão fazer, o estudo de caso que vocês vão fazer, é isso, tá? Não tem nada mais que isso. Vocês vão fazer o JET de vocês, depois vocês vão fazer um recordatório. Esse recordatório, vocês vão calcular ele, quanto que ele tem de energia, carboidrato, proteína e lipídio. Não estou pedindo micronutrientes, só carboidrato, proteína e lipídio. E aí vocês vão ver quantos por cento tem de proteína, carboidrato e lipídio na dieta de vocês. E por refeição, tá? É isso. Não tem nada mais que isso. Esses cálculos são feitos em todas as refeições, Ana Carla. Café da manhã, almoço, janta, se comeu alguma coisa no meio do dia, tá? Tudo que foi feito a refeição do dia todo. Então, o primeiro passo é preencher o recordatório alimentar, tá? É fazer aí a anotação de todas as refeições que foram feitas no dia anterior. Eu coloquei lá no AVA para vocês um roteiro, uma dica de como que vocês vão fazer esse recordatório. E aí vocês dão uma olhadinha lá que tem muitas informações legais. Então, eu tenho aqui o meu recordatório do dia inteiro. Eu vou fazer o cálculo. Eu vou somar todas as refeições e fazer a distribuição de macronutrientes do meu dia. Eu sei que no dia eu consumi tantos por cento de carboidrato, tantos por cento de lipídio, tantos por cento de proteína. Depois disso, gente, vocês vão fazer por refeição, tá? Então, vocês já vão ter tudo calculado. Então, vocês não vão precisar calcular tudo de novo, vocês só vão fazer a distribuição de macronutrientes por refeição. Então, vocês vão pegar só o café da manhã de vocês, que já vai estar calculado, e vai fazer quantos por cento vocês tiveram de distribuição no café da manhã, tá? Mas eu vou deixar um roteirinho para vocês, vou deixar as tabelas, tá? Para ajudar, porque o objetivo é vocês entenderem a lógica dos cálculos. Vocês viram que não são cálculos difíceis, mas vocês precisam entender a lógica do negócio. Por quê? Porque quando a gente for fazer um planejamento dietético, vocês vão precisar entender esse raciocínio, tá? Para poder fazer os ajustes na dieta, porque aí já vai entrar o que vocês me perguntaram, a adequação de cardápio. Então, a gente precisa vencer essa etapa agora, tá? Eu vou colocar lá para vocês, e aí o prazo vão ser de 2 semanas, porque é um estudo de caso. Então, não é um pós-aula, tá? É um trabalho, daqueles trabalhos que valem mais pontos. Ele vale 19 pontos, tá? Então, eu vou passar lá, vocês vão ter essas 2 semanas para fazer o cálculo. Se comecem a fazer, se tiverem dúvidas, me procurem. Semana que vem, provavelmente, a nossa aula vai ser online para todo mundo, porque a gente vai entrar em lockdown amanhã, né? Então, a nossa aula deve ser online. Me mandem para tirar dúvidas, tá? O meu e-mail institucional já está funcionando. Eu vou colocar aqui para vocês. Vocês podem ficar à vontade para me procurar. docenteunievangelica.edu.br. Vocês vão ver que não é difícil.
Talvez vocês assustem e falem, nossa, professora, para fazer isso tudo. Mas não é difícil, vai ser trabalhoso, né? Porque são muitas contas pequenas. Uma coisa que vocês não podem esquecer. Se eu estou falando de caloria, eu tenho que pôr caloria. Se eu estou falando de grama, eu tenho que pôr grama, tá? Porque senão vocês vão confundindo. Se é porcentagem, tem que ter o sinalzinho da porcentagem, tá? Senão vocês se perdem nas contas de vocês. Quando tá fazendo regra de 3, eu sempre coloco. Então, por exemplo, eu tenho 100 gramas, X quilocalorias. Aí embaixo, 80 gramas, e aí quantas quilocalorias eu vou ter? Porque às vezes a gente está fazendo conta de um lado de outro, vira aquele tanto de papel, e aí vocês se perdem. Então, façam as contas direitinho com as unidades de medida para não ficar perdido depois, tá? Dúvidas? Não? Por enquanto, não? Deixa eu só fazer a chamada de vocês. Aline Ferreira, tá aí? Tô aqui. Obrigada, Aline. Ana Carla? Presente. Ana Luísa? Presente. Ana Carolina? Presente. Daniela Rodrigues? Presente. Obrigada, Daniela. Daiane da Silva Rodrigues. Eulália. Não tô vendo ela aqui. Franciele. Presente. Obrigada, Franciele. Ellen. Não. Heloísa. Ah, Daiane, obrigada, vi aqui. Heloísa. Presente. Presente. Obrigada, Heloísa. Isabelle. Presente. Isabela Aguiar. Júlia Andrade. Presente. Luanda. Presente. Marcela Laura. Presente. Micaelen. Presente. Milena. Presente, professora. Milena Macedo, né? Helena Macedo. Ah, bem, Milena, obrigada. Milena Lúcio, tá aí? Tá, Presente. obrigada. O Natanael não tá. Vocês têm notícia do Natanael, meninas? Não? Pamela. Presente. Pamela, estava até te respondendo aqui agora. Eu não sei a aula de amanhã, mas eu vou mandar uma mensagem para a Cintia, ela avisa vocês, tá? A aula de Professora, foi até para as meninas que eu perguntei, Ah, tá. aproveitando que elas estão. Então Mas tá. obrigada, viu? Samara. Presente. Obrigada. Sara. Presente. Tieme. Presente. Valéria. Não. O Érica. Bom, quem não tá aqui? Eulália, Ellen, Valéria e o Érica. Não tá mesmo, né? Tá bom. Então, meninas, obrigada, tá? Eu já vou subir essa aula pro ar. Professora, Oi. só esse recordatório que é para daqui 2 semanas? Ou tem mais Não. algo? É o estudo de caso, né? É, Só é isso. Para 2 semanas, só isso, por enquanto. tá bom, obrigada. Tá? Por nada. Gente, obrigada, tá? Eu estou à disposição de vocês e vou olhar agora também essa questão da bromato. E aí, se tiver dando erro, podem mandar o link no meu celular que eu vou ver se eu consigo ajudar. Tá bom, gente? Boa noite, viu? Se cuidem. Boa noite. Professora, Boa você vai noite. colocar o recordatório no AVA? Eu vou fazer um roteiro do estudo de caso e aí eu vou colocar o formulário lá dentro, tá? Vou colocar tudo certinho para não ficar difícil para vocês entenderem os passo a passo, certinho.
Tá ok. Obrigada aí, professora, pela explicação. Obrigada a você, gente. Professora, Oi. essa do pão de queijo, a senhora vai colocar também? Vou colocar as respostas, tá? Esse daí vocês não precisam me entregar, não. É para vocês praticarem. Eu vou colocar as respostas lá, que aí vocês conferem se tá certinho de vocês. Viu? Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não? Então tá bom. Se cuidem, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Com Deus.